Um milionário disfarçado de pobre revela a verdade sobre o filho e fica totalmente destroçado. Carlos acorda antes do sol, como sempre, com o barulho do relógio cortando o silêncio da casa. O cheiro do café preto, que ele mesmo prepara, invade o pequeno lar no subúrbio do Rio. Ele é um pedreiro respeitado, admirado pela ética de trabalho e pela dedicação à família. Mas ninguém sabe que esse homem simples, com mãos calejadas, é um milionário que decidiu abrir mão de sua fortuna para viver entre pessoas que, como ele, enfrentam as dificuldades do dia a dia. Carlos acredita que, ao compartilhar seu cotidiano com eles, conseguiria ensinar valores que o dinheiro não compra. Enquanto isso, Lucas, seu único filho, mira na janela do quarto e observa os amigos prosperando. A pressão para ser bem-sucedido pesa sobre seus ombros. Com apenas 20 anos, ele sonha em se tornar um grande empresário, mas as dificuldades financeiras dentro de casa o afligem. Em suas conversas, Carlos sempre enfatizava a importância da honestidade, mas uma sombra começa a despontar na vida de Lucas. Atividades ilegais. Numa noite sem lua, Carlos sai para comprar um pão. Ao voltar, o coração apertado, ele escuta vozes altas e risadas sinistras. Com o peito gelado, avista Lucas cercado por pessoas que nunca deveria ter conhecido. O pânico o invade. Aquela cena, a cara de preocupação do filho, rodeado de perigos, é um soco no estômago. Como ele chegou ali? Carlos se pergunta, o estômago embrulhado pela dor. Ele se aproxima, os olhares se cruzam, e a desilusão reflete nos olhos de ambos. O tempo parece parar. O que fazer? Carlos sabia que a revelação de quem realmente era poderia não apenas mudar a dinâmica da relação, mas também expor o preconceito da comunidade. Enquanto ele lutava com esse dilema, um grito ecoa, interrompendo o momento. Um assalto nas redondezas. O clima tenso cai sob seus ombros como uma tempestade prestes a desabar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O embate entre os dois é inevitável. Carlos, transpirando preocupação e amor, tenta explicar que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas sim nos laços familiares e nas escolhas que fazemos. Mas Lucas, tomado por um misto de raiva e dor, não consegue ouvir as palavras do pai. Ele sente a traição pulsar em seu peito. Você escondeu isso de mim. Com a tensão crescente, uma verdade ainda mais devastadora jorra das veias de Carlos. O peso de ser quem realmente é começa a permear a sala, e o coração de um pai se rompe. Será que conseguirão encontrar um meio-termo? Quando tudo parece desmoronar, uma batida forte na porta os interrompe, e os dois se viram, prontos para enfrentar a tempestade juntos. O destino de Carlos e Lucas está prestes a mudar para sempre. A porta se abre com um estrondo, revelando um grupo de homens com expressões sérias e ameaçadoras. A luz da rua entra, iluminando o semblante assustado de Lucas e a angústia estampada no rosto de Carlos. O silêncio é ensurdecedor, e a tensão flutua no ar como um peso morto, prestes a romper-se. Quem são vocês? Carlos tenta firmar a voz, mas ela sai trêmula, provocando um movimento de desconfiança por parte dos visitantes. Eles não respondem, apenas mantêm o olhar fixo em Lucas, como se ele fosse a razão de estarem ali. Carlos sente um aperto no coração enquanto observa o filho murchar sob a pressão daquele olhar. Um dos homens avança, tatuagens expostas e um sorriso cruel nos lábios. Estamos apenas fazendo uma visita à sua família. O menino aqui anda devendo, e muito. As palavras soam como um alerta, e o estômago de Carlos se revira. Ele tensiona os músculos, buscando coragem dentro de si. Lucas, o que você fez? A preocupação em sua voz ecoa na pequena sala, mesclando-se com a raiva que começa a ferver. O filho não responde, afundando a cabeça, como uma criança que percebe que a brincadeira acabou. O homem à frente cruza os braços, impaciente.
Deixe o menino em paz. Ele não tem nada a ver com isso. Carlos tenta intervir, mas sua voz soa fraca. Ele precisa proteger Lucas, mesmo que isso signifique se colocar em perigo. Mas ele tem sim. Ele escolheu esse caminho, e agora precisa arcar com as consequências. Não queremos complicar sua vida, mas as dívidas não se pagam sozinhas. O tom ameaçador cresce, e a sensação de desamparo e impotência invade o pai. Lucas, com lágrimas nos olhos, levanta o rosto. Pai, eu só queria conseguir dinheiro para nós. Para uma vida melhor. As palavras saem em um lamento desesperado. O grito de um filho que se sente preso entre seus sonhos e a dura realidade. Carlos sente o peso da responsabilidade, um dilema feroz entre proteger o filho ou mostrar a verdade que ele tanto tentou esconder. E você acha que se envolver com esse tipo de gente vai resolver seu problema? Não vale a pena, filho. Vamos conversar, podemos encontrar uma solução juntos. O desespero de Carlos é palpável enquanto ele estende a mão, mas Lucas hesita. O líder do grupo ri, um som seco e cruel. Ah! A história do bom pai tentando salvar o filho. Que lindo! Mas, quem sabe a gente não dá uma segunda chance. Lucas, se você pagar o que deve, poderá sair dessa. A menção a um possível acordo acende um fio de esperança, mas Carlos se sente enojado. Ele não pode permitir que seu filho caia mais fundo nesse abismo. O que você quer de verdade? Carlos questiona, um incêndio de coragem queimando em seu peito. O homem sorri novamente, mas agora com um ar satisfeito. Ah, apenas um serviço. Você vai me ajudar, e talvez assim eu possa dispensar seu filho dessa dívida. O que me diz? Carlos se vê em uma encruzilhada. E se ele se mostrasse como era? E se revelasse seu verdadeiro eu, aquela parte que ele escondia para proteger a família? Ele hesita, sua mente girando como um furacão consumindo suas esperanças. Lucas o observa, ansioso e temeroso, mas a verdade estava sendo desenhada em seus rostos. Um silêncio profundo se instala até que Carlos responde, sua voz firme, se quer meu serviço, saiba que não sou um homem de origem duvidosa. Talvez você não saiba, mas sou mais do que você pensa. Ele sente o coração disparar com a revelação que se aproxima, como uma tempestade pronta para eclodir no céu. Neste momento, a batida da porta ressoa novamente, e o futuro dos dois permanece pendurado por um fio. O que Carlos fará a seguir pode mudar não apenas a vida dele, mas também a de Lucas, para sempre. A porta se abre lentamente, revelando uma mulher de cabelo curto e olhos penetrantes. Ela parece estar tão fora de lugar quanto aqueles homens, mas seu olhar é diferente, carregado de uma determinação silenciosa. Chega! O que está acontecendo aqui? A sua voz ressoa firme, quebrando a tensão que pairava no ar. Todos os olhares se voltam para ela, inclusive o de Carlos, que a reconhece. É Clara, uma velha amiga de infância, a quem ele não via há anos. Uma onda de alívio mistura-se com a confusão em seu peito. Clara? Carlos murmura, incapaz de acreditar no que vê. Lucas, por sua vez, parece mais confuso do que aliviado, os olhos alternando entre os homens ameaçadores e a mulher que, de alguma forma, trouxe uma luz a esse pesadelo. Sim, sou eu. Agora, o que está acontecendo? Por que vocês estão ameaçando essa família? Ela questiona, avançando um passo decidida, como se quisesse enfrentar os homens de peito aberto. O homem que tem liderado o grupo, sem perder a compostura, responde, nada que você precise se preocupar, senhora. Estamos apenas resolvendo algumas pendências de negócios. A ironia na voz dele é evidente, mas Clara não se deixa intimidar. Não há negócio algum que justifique isso. Ela pisca, subindo o tom. Esses são pessoas boas. Se vocês têm um problema, deve ser com o menino. Fale comigo. O que você quer? Aquilo deixa Carlos perplexo. Ele havia perdido as esperanças, e de repente, ali estava Clara, puxando a linha de diálogo de volta ao que realmente importava. A adrenalina pulsava nas veias de todos, mas agora havia uma luz. É simples. O garoto tem uma dívida e precisa pagar. Senão,
Vamos coletar de outra maneira. O homem responde, a inflexão em sua voz subindo como uma ameaça. Lucas, ainda muito perturbado, olha fixamente para Clara, como se ela fosse a sua última tábua de salvação. Eu não quero que isso aconteça. Sua voz cai, quase sucumbindo à situação, enquanto a expressão de Clara se suaviza em compreensão. Carlos sente uma mistura de proteção e culpa queimando dentro dele. Ele sempre quis ser um pai forte, mas agora, em uma situação que parecia intransponível, ele se pergunta se ele realmente conhece seu filho. Lucas, me diga a verdade. O que você fez? Deixe-me ajudá-lo. A angustiante necessidade de entender pesa sobre ele. Eu só queria um jeito de mudar nossa situação. Eu tinha um amigo, ele disse que seria fácil e que eu só precisava de um tempo. Lucas responde, suas palavras turvas, como se a verdade passada não coubesse mais em sua boca. Um amigo? Lucas, quem era esse amigo? Clara intervém, a preocupação em seu tom fica mais evidente. Era alguém que conhecia os caminhos, as oportunidades. Eu pensei que podia. Não quero ser mais um peso para você, pai. A emoção explode na frase final, revelando a dor que Lucas carrega. Carlos sente seu coração pesar, lembrando de como sempre tentou protegê-lo. Neste momento, todas as tentativas de ser o pai perfeito parecem lhe escapar. Calma, precisamos de um plano. Se a gente trabalhar juntos, talvez possamos sair disso. Clara tenta acalmar os ânimos, um brilho de esperança refletindo em seus olhos. Mas o maléfico sorriso do homem à frente interrompe seu raciocínio. Sim, um plano. Gostamos de planos, principalmente aqueles que envolvem ações diretas. A tensão no ar se transforma em um nó na garganta de Carlos. A saída estava se fechando, e as palavras de Clara ressonam em sua mente. Precisamos confrontá-los, Carlos. O toque da encenação faz Carlos perceber que ele precisa se mostrar mais do que um homem qualquer. Se exigir proteção à sua família significava entrar em um domínio que ele nunca quis, estava disposto a cruzar essa linha. Ele olha para Lucas, para o grupo que tinha o poder de destruí-los e sente um fogo acender dentro de si. Está na hora de transformar as regras do jogo e eu sei como fazer isso. Mas enquanto essas palavras ecoam com determinação, um novo barulho ressoa, desta vez vindo da rua. Um carro parado. Os olhos de todos se voltam para a janela, e um sobressalto percorre a sala. Um homem está saindo do carro, acompanhado por dois outros. Os instintos de Carlos disparam como se um novo desafio estivesse prestes a começar. Quem são eles? Qual é a verdadeira ameaça que se aproxima? A vida de todos parece estar prestes a mudar de novo, e Carlos se vê à beira de uma decisão que pode custar tudo. A porta se abre, revelando um homem alto, vestido com uma jaqueta de couro que brilha sob a luz fraca da sala. Seu olhar é frio, mas há um magnetismo inquietante na sua presença. Ele avança com confiança, analisando a situação com um sorriso que poderia muito bem ser uma máscara. Parece que a festa começou sem mim, ele diz, olhando para os homens que cercavam Carlos e Lucas, em seguida, para Clara, que enfrenta o novo visitante sem piscar. Você fez um belíssimo trabalho, Bruno, um dos capangas elogia, mas a voz do novo homem, Bruno, logo se impõe. Não precisamos de pretextos aqui, ele responde com um tom mordaz. Eu vim para resolver o problema. Então, vamos lá, quem é o garoto que está causando tantos problemas? Carlos sente o estômago embrulhar. O homem que apareceu era claramente alguém que tinha poder, e isso o aterrorizava. Ele se pergunta se esse era o amigo de Lucas, mas não consegue entender como seu filho pode estar envolvido em um círculo sombrio assim. Você não tem nada a ver com isso. Carlos desafia, levantando a voz, tentando alinhar sua coragem. Lucas é só um garoto. Não vamos permitir que você faça nada. E quem vai impedir? Bruno provoca, um sorriso desdenhoso nos lábios. Você, num momento como esse? Olha ao seu redor. Isso aqui é apenas um jogo, e você não tem as cartas certas. O que você pode fazer? Socar no peito e gritar? A intensidade cresce à medida que Carlos sente a pressão crescente e a presença de Clara ao seu lado, convidativa, como um escudo. Lucas, no entanto, parece estar se rendendo ao desespero.
Pai, não, por favor, não vale a pena, ele interrompe, a voz trêmula. Eu posso lidar com isso. Vocês não têm que se envolver. Não, Lucas. Isso não é sobre você só. É sobre a nossa família, Carlos responde, a determinação crescendo, mesmo em meio a seu terror. Ele vê Clara sentir com um gesto discreto, como se dissesse, estamos juntos nisso. Então, o que você vai fazer? Bruno pergunta, arquear a sobrancelha de forma provocativa, cruzando os braços. Diante da pressão, algo dentro de Carlos se transforma. Ele toma um profundo fôlego e decide que não pode mais se permitir hesitar, mesmo se isso significar arriscar tudo. Confrontar é um risco que estou disposto a correr. Se isso é um jogo, peço para jogar em um nível que você não imagina. Todo o ambiente parece recuar, e os homens ao redor de Bruno trocam olhares nervosos. Há um segundo de silêncio, e então, uma onda de desconfiança preenche o espaço. Você realmente acha que está preparado para isso? Bruno pergunta, em um tom mais sério agora, como se quisesse testá-lo. O que quer que você esteja prometendo, nós não vamos permitir que você faça isso com ele, Clara diz, sua voz firme e decidida. Ela se aproxima, fazendo Bruno se sentar em uma posição defensiva. Você não é apenas um homem qualquer. Você tem uma escolha. Nós temos um poder maior quando estamos juntos. Bruno solta uma risada baixa, mas Carlos percebe uma fraqueza por trás da fachada. Ele sente que pode haver uma fresta de esperança, uma linha que eles podem atravessar juntos. Naquele instante, um estalo de luz ilumina a sala quando um telefone vibrante ecoa dentro do bolso de Bruno. Uma mensagem de texto. Ele dá uma rápida olhada e seu semblante muda, a tensão visível na sua expressão. Parece que houve uma complicação inesperada, ele diz, a confiança agora vacilando. Carlos percebe que essa brecha poderia ser o momento de agir. Enquanto Bruno se distrai com o celular, ele sussurra para Clara, precisamos distraí-lo e buscar uma saída. Eu posso criar uma oportunidade, ela afirma com um brilho determinado nos olhos. Mas antes que possam formular um plano, a porta da sala arrebenta e duas figuras encapuzadas entram, ameaçadoras. O coração de Carlos dispara. O que está acontecendo aqui? Uma voz rouca questiona, quebrando o momento de tensão que parecia ter uma saída. Carlos, Lucas e Clara trocam olhares, cada um percebendo que agora o nível de perigo havia se elevado. Quem eram essas pessoas? O que mais estava prestes a acontecer? A resposta não parecia estar a quilômetros de distância, mas justo ali, na sala, onde o caos e a esperança lutavam para prevalecer. Os encapuzados avançam, seus passos pesados ressoando no chão de madeira escura. A sala, antes pulsante de tensão, agora se transforma em um ambiente carregado de medo. Carlos instintivamente puxa Lucas para perto de si, protegendo-o com seu corpo. O olhar de Clara se torna concentrado, e ela se posiciona ao lado de Carlos, pronta para qualquer reação. Bruno, por outro lado, parece se divertir com a nova dinâmica, observando em silêncio, como um maestro diante de uma orquestra. Vocês têm coragem de invadir aqui assim, sem pensar nas consequências? Bruno fala, a ponta da arrogância ainda presente em sua voz, mas agora há um leve tremor que traça seus lábios. Os encapuzados não se importam. Mantém a postura inabalável, como se a presença de Bruno não significasse nada. Fique fora disso, Bruno. Não temos contas a acertar com você, um dos intrusos diz, sua voz baixa e ameaçadora. A segurança de Bruno parece diminuir a cada palavra. E quem são vocês? Bruno pergunta, mas não é a pergunta de um homem confiante. É a dúvida de alguém que começou a perceber que a situação fugiu do controle. Carlos não pode acreditar na vulnerabilidade que Bruno exibe agora. É como um estalo de esperança que brilha por trás do receio. Se Bruno não está mais no comando, talvez haja uma chance de conseguir o que precisam. Mas essa esperança é uma lâmina afiada, um movimento errado e tudo estará perdido. Estou cansado de joguinhos, um dos encapuzados diz, dando um passo à frente. O que queremos está com você. Você sabe do que estamos falando. Nesse instante, a adrenalina corre nas veias de Carlos. A tensão é palpável,
e ele percebe que essa pode ser a oportunidade de confrontar Bruno com tudo que teme e deseja. Olhando para Clara e Lucas, ele sente uma onda de força coletiva, como se fossem um só coração pulsando. Escute, Bruno, Carlos se adianta, enfrentando a tensão. Tudo isso pode acabar agora mesmo. Se você nos deixar, talvez encontre uma saída. Você não precisa estar nesse caminho. Bruno ri, mas o som é curto e sem vida. Você realmente acha que pode negociar com eles? Não sabe o que eles são capazes de fazer e você sabe o que nós somos capazes de fazer? O que você está disposto a sacrificar por esse jogo? Clara contra-ataca, seu olhar fulminante cravado em Bruno. Eu não sei se você compreende a gravidade da situação, Bruno começa, mas é interrompido por um grito do encapuzado, um comando para que se calem. Chega de palavras. É hora de decidir quem vai viver e quem vai morrer. A ameaça paira no ar, pesada como uma nuvem de tempestade. Carlos, sentindo a urgência subir, avança um passo. Nós somos uma família. E você não pode nos separar. Por mais ameaçador que você seja, nós estamos juntos, e isso te intimidará. Lucas, emocionado, olha para o pai. A coragem de Carlos o inspira. Ele dá um passo à frente, mesmo quando o perigo parece tão próximo. Eu não quero fazer parte deste jogo. Podem me levar, mas não vou deixar que machuquem minha família. Sua frase, mesmo hesitante, é um chamado à força e unidade. Os encapuzados trocam olhares, hesitantes diante da determinação da família. Por um breve instante, Carlos se permite acreditar que a coragem pode desarmar até os mais perigosos entre eles. Bruno observa a cena em um silêncio constrangedor. Como se estivesse se perguntando se realmente havia perdido o controle sobre tudo. Nesse momento, uma centelha de vulnerabilidade atravessa seu olhar. Eles não podem fazer nada com você, Bruno. Porque, no fundo, você ainda tem um pouco de humanidade dentro de você. Clara diz, com um olhar firme, esperando que essa verdade seja a chave que pode abrir o caminho para a liberdade deles. Os encapuzados não hesitam. Entre eles e nós, a escolha está feita. Decide logo. Um deles se adianta, como um predador prestes a atacar. A tensão nos rostos de Carlos, Clara e Lucas se intensifica. Seria esse o momento em que eles precisavam se unir mais do que nunca? O que aconteceria se Bruno decidisse sacrificar tudo para proteger a si mesmo? Enquanto a atmosfera se torna elétrica, o futuro de cada um deles pendia na balança. E quando o destino finalmente se revela, eles precisam se preparar para o que está por vir. A porta se fecha atrás deles, o eco do silêncio pesa no ar. O que escolherão fazer agora, quando a linha entre o amor e a traição se torna tão sutil? Carlos sentiu o coração pulsar forte no peito. Ele sabia que o que acontecer a seguir poderia mudar tudo. O olhar dos encapuzados era gelado, mas ele não podia recuar. Clara, ao seu lado, respirava fundo, buscando coragem. Lucas, por outro lado, parecia mais forte do que nunca, a inocência se misturava à bravura. Ter uma família naquela situação era um presente, mas também um fardo. Bruno, você precisa entender que esse não é o seu jogo. Essa é a nossa vida, Carlos disse, encarando o rosto pálido de Bruno. A vulnerabilidade dele agora era um espelho para o que Carlos sempre viu, um homem perdido em suas próprias escolhas. Bruno balançou a cabeça, quase resignado. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ele estava mais assustado do que nunca, e Carlos poderia ver que a peça no jogo tinha mudado. Bruno já não era o maestro, e a orquestra agora tocava uma melodia estranha e ameaçadora. Um dos encapuzados avançou. Simplesmente escolha. A sua família ou o que prometeu. O preço está sendo cobrado. Ele parecia ansioso, como um tubarão à espreita. Isso é um erro, Carlos disse, sua voz se firmando. O que você quer de Bruno não vale a vida de inocentes. Isso só vai trazer mais dor. Naquele momento, ele percebeu que precisava de mais do que coragem, precisava de estratégia. Revolta e desespero não levariam a lugar algum, e, enquanto falava, tentou pensar numa forma de sair dali com todos vivos. Mas as palavras pareciam balas disparadas em uma batalha perdida.
A expressão dos encapuzados não mudava, impassível como se não entendesse que estavam tratando com uma família, e não apenas com um homem que deveria ser afetado por suas ameaças. Silêncio! O primeiro encapuzado gritou, e o eco reverberou nas paredes. A sala pareceu estremecer, e o medo que antes era sutil agora se tornava uma presença ao redor deles. Temos um prazo, outro encapuzado acrescentou, com um ar de desdém. Ou você se decide, Bruno, ou as consequências vão ser muito mais graves. Lucas, em sua inocência, não sabia o perigo que corria, mas seus olhos brilhavam com determinação. Ele se virou para o pai. Papai, me leva com você. Não deixe que eles machuquem a gente. As palavras de Lucas foram como um soco no estômago de Carlos. Ele sempre prometeu proteger seu filho, mas agora se sentia desarmado, cercado por sombras e ameaças. Um turbilhão de emoções tomou conta dele, amor, medo e uma vontade indomável de lutar. Bruno, pense nas suas escolhas. Essa vida de poder e controle não vale a destruição da sua família. Clara gritou, sua voz ressoando com a força de quem já havia sofrido o suficiente. Mas Bruno estava perdido em seu próprio mundo, a ferida da traição e do medo aterrorizando. Ele olhou para os encapuzados, seu espírito parecendo ceder cada vez mais. Eu não consigo. A atmosfera estava tão tensa que era como se a sala pudesse implodir. Um dos encapuzados começou a se aproximar de Carlos, os olhos cheios de desprezo. Ele parou bem em frente, e o olhar de Carlos se firmou como uma lâmina. Chega de joguinhos. Se você não decide, a sua família arcará com as consequências. A voz do encapuzado era uma promessa de dor. Num instante, tudo poderia desmoronar. Carlos percebeu que de alguma forma, a escolha não era só de Bruno. Era a escolha dele e de Clara, e da proteção de Lucas. Eles precisavam agir, e rápido. Se vocês tocarem em um fio de cabelo do meu filho, encontrarão o inferno na terra, Carlos disse, a fervura em sua voz conduzindo um fio de esperança que nem mesmo ele sabia que ainda existia. Mas a verdadeira escolha estava prestes a ser feita, e o futuro deles dependia de um movimento ousado. Ao olhar para os encapuzados, Carlos se perguntou se o poder que eles detinham poderia realmente se igualar ao amor que sentia por sua família. E numa fração de segundos, a realidade se transformou em algo que ninguém esperava. O que aconteceria se a verdade não fosse o que parecia? E se as traições e segredos mais profundos que Bruno guardava fossem a chave para a salvação deles? Os encapuzados trocavam olhares significativos, preenchendo a sala com um silêncio que se tornava cada vez mais insuportável. Carlos começou a sentir que o tempo escorria entre seus dedos. A tensão estava à flor da pele, como uma corda esticada prestes a se romper. Bruno, você precisa confiar na gente, Clara insistiu, enquanto os olhos dela buscavam por uma faísca de decisão no rosto do amigo. Você não está sozinho. Estamos todos aqui por você. Mas eu não posso deixar que isso aconteça, Bruno murmurou, a voz embargada por um misto de culpa e medo. O brilho de sua paixão parecia ter sido sepultado sob camadas de segredos e desespero. Um dos encapuzados, mais intimidante que os outros, avançou novamente, sua presença ameaçadora mais pesada do que a própria escuridão. A escolha é simples, Bruno. Você prefere o que construiu ou o que poderia ter construído com sua família? Ele gesticulou ao redor, indicando a família que estava prestes a ser destruída. Carlos percebeu que aquilo era uma manipulação cruel. Eles estavam jogando com as emoções de Bruno, fazendo-o hesitar, permitindo que a dúvida se instalasse. Bruno, escute. Eles querem que você se sinta culpado, querem quebrar você. Você não tem que decidir nada agora. As palavras de Carlos se misturavam a seus pensamentos. Cada instante que passava sem uma decisão clara era uma nova facada no peito, e ele não podia deixar que Bruno afundasse ainda mais nesse abismo. Uma ideia começou a se formar em sua mente, uma maneira de convencê-los de que Bruno não era a única peça no tabuleiro. Eu posso pagar, Carlos disse, sua voz ressoando cheia de determinação. Eu posso substituir as promessas de Bruno. O que eles querem é dinheiro, certo? Quantidade. Eu sou um homem comum, mas posso conseguir o que precisarem. Essas palavras provocaram um momento de silêncio absoluto.
Os encapuzados se entreolharam, avaliando a proposta de Carlos. O olhar do líder deles se suavizou levemente. Você realmente acha que poucos trocados irão nos satisfazer? O encapuzado questionou, mas a desconfiança em seus olhos começou a mostrar uma fissura. Não só dinheiro, Carlos prosseguiu, com a adrenalina pulsando nas veias. Eu posso garantir que Bruno não será mais um problema. Ele será somente um homem comum, sem carregar o peso que os trouxe aqui. Vocês precisam de algo a mais? Eu posso ajudá-los a encontrar o que precisam. Bruno olhou para Carlos, sua expressão mudando de espanto para desespero. Não, Carlos. Não faça isso. Você não entende. Sua voz tremeu ao relatar o risco envolvido. Entendo muito bem, Carlos afirmou, seu olhar firme voltado para os encapuzados, já prevendo seus próximos movimentos. Quanto mais você se afunda em seus próprios problemas, mais todos nós sofremos. Eu não deixarei que você carregue isso sozinho. Clara segurou a mão de Carlos, buscando um equilíbrio entre a esperança e o medo que ameaçava dominá-los. Lucas, com seu olhar de criança ainda ingênua, não conseguia compreender a gravidade da situação, mas seu olhar transparecia perguntas que Carlos queria responder. A tensão, no entanto, não aumentou apenas no ambiente. Bruno, em meio às suas batalhas internas, percebeu que cada escolha tinha suas consequências e que agora a luta pela vida da sua família também era sua. O peso da responsabilidade que recaía sobre ele poderia ser a chave para uma saída. Eu vou escolher a minha família, Bruno finalmente afirmou, a voz falhando. Mas não posso fazer isso sozinho. Os encapuzados, surpresos pela mudança de tom, hesitaram. Carlos notou o momento de fraqueza e viu o futuro se abrir diante dele. Então vamos juntos. Podemos receber ajuda e garantir que todos saiam ilesos, Carlos disse, agora mais forte e decidido. Não vamos permitir que ninguém sofra por culpa de escolhas erradas. Mas, naquela fração de tempo em que esperavam pela resposta, uma nova realidade começou a surgir e Carlos sabia que nada seria fácil. Os medos estavam ali e as últimas palavras de um dos encapuzados pareceriam ecoar por muito tempo. A escolha de vocês pode não ser a única, e talvez o que venha a seguir será ainda mais inesperado. E assim, eles estavam à beira de um precipício, prontos para um salto que ninguém imaginava. O que aconteceria nas próximas horas poderia transformar o que tinham ou levá-los a um caminho de ninguém. E a certeza de que segredos poderiam ser revelados só aumentava a tensão no ar. O silêncio na sala foi quebrado por um murmúrio contido dos encapuzados. Eles trocavam olhares rapidamente e um clima de expectativa pairou no ar. Bruno respirou fundo, sentindo o peso de várias vidas se equilibrar em sua escolha. O que vocês querem de mim, de nós? Sua voz saiu firme, mas ainda carregada de incerteza. O líder dos encapuzados, um homem de olhar penetrante, aproximou-se lentamente. Nós queremos segurança, Bruno. E isso não vem apenas de dinheiro. Queremos saber que você está comprometido com a causa, que você realmente está disposto a deixar tudo isso para trás. Sua voz era baixa, mas a cada frase, a gravidade da situação crescia. Carlos sentia o coração disparar. Ele precisava agir para proteger Bruno e sua família. O que vocês querem dizer com deixar tudo isso para trás? Não estamos prontos para mais ameaças, disse, a tensão crescendo em sua voz, tomando conta da sala como um arranha-céu em chamas. Se é assim que você vê, não vamos mais perder tempo, disse o encapuzado, como se já tivesse tomado a decisão. A próxima fase é apenas para aqueles que de fato desejam se desvincular do passado. Bruno olhou para Carlos e Clara, a preocupação estampada em seu rosto. Mas isso não é certo. Vocês vão simplesmente nos colocar em risco por uma decisão irracional? O encapuzado soltou um riso seco. Cuidado, Bruno. Um homem comum como você não faz perguntas se não estiver disposto a ouvir a verdade. A vida é feita de escolhas e você acaba de entrar em um jogo muito maior. O que quer que decida, isso requer sacrifícios. Carlos sentiu o estômago revirar. Ele não poderia deixar que Bruno fizesse parte desse jogo cruel. Eu me ofereço. Se é sacrifício que precisam, que venha sobre mim. Faço o que for preciso,
mas não sacrifiquem a família do Bruno. Clara, entre os dois, apertou as mãos. A pressão aumentava, a tensão poderia estourar a qualquer momento. Carlos, não! Gritou, mas ele já havia se lançado em sua determinação. Você não sabe em que está se metendo, disse a voz ameaçadora. A vida que você tem hoje não é a que pode garantir o futuro. Nós estamos dispostos a ajudar, mas em troca exigimos lealdade e a verdade. Bruno se dirigiu a Clara, sua voz presa pela angústia. Eu não quero que você se machuque mais. Eu sou a razão disso tudo, não Carlos. Você é parte disso, mas não é tudo, ela disse, segurando seu olhar. Se não lutarmos juntos, ninguém aqui sairá ileso. Lembrem-se, estamos junto a você e isso é um compromisso que não podemos quebrar. As palavras dela eram um apelo, uma reflexão da união que eles construíram. O encapuzado parecia considerar as palavras, mas uma nova presença surgiu. Era um jovem, de semblante tranquilo, que entrou na sala sem aviso. Ele parecia estar em perfeita sintonia com o caos que se desenrolava. Talvez tenha chegado o momento de revelarmos a verdade, disse, olhando diretamente para Bruno. Carlos sentiu um arrepio na espinha. O ambiente parecia ter caído no frio súbito de uma tempestade prestes a se formar. Que verdade? Ele perguntou, o medo se misturando à curiosidade na voz. O jovem encarou Bruno com intensidade. A verdade sobre seu pai e o que ele realmente fez. As palavras ganharam peso, como se o destino já estivesse traçado. Bruno, com o coração acelerado, queria saber o que mais estava escondido. Era como se um véu estivesse prestes a ser levantado, e ele sabia que a revelação poderia mudar tudo. O que você quer dizer com isso? E assim, a tensão aumentou mais uma vez, e a sala imaginou que o que estava por vir poderia não ser apenas uma escolha a ser feita, mas a chave para a redenção ou a ruína. O tempo parecia parar, enquanto todos esperavam pela verdade que estouraria como um balão prestes a estourar. A única certeza que permaneceria era que nada mais seria como antes. Bruno não conseguiu conter a ansiedade. Seu coração batia como um tambor, ecoando na sala silenciosa. O jovem mantinha um olhar firme, sem piscar, e aquilo o deixava ainda mais nervoso. Ele sentia que a verdade, um carregado mistério, estava prestes a se revelar, mas o custo dessa revelação ainda era desconhecido. O que há para saber sobre meu pai? Perguntou Bruno, tentando manter a voz estável. Os olhares dos encapuzados estavam fixos, como se a atenção deles ao que estava prestes a ser dito fosse uma forma de antecipar uma explosão. O jovem deu um passo à frente e cruzou os braços. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. As palavras eram um soco no estômago. Carlos via Bruno tremer, sua expressão misturando confusão e uma pontada de raiva. Ele fez escolhas que moldaram o seu presente, Bruno. E essas escolhas não foram por amor ou proteção, mas por egoísmo. Clara se adiantou. Por favor, nos diga sobre o que está falando. Essa revelação pode ser o que precisamos para entender. Sua voz estava carregada de esperança, mas o jovem parecia hesitar, como se as palavras em sua mente fossem um fardo. Seu pai, Bruno, ele está ligado a um mundo que você não conhece, continuou o jovem. Ele fez promessas a pessoas que nunca deveriam ter sido feitas. E hoje, essas pessoas estão atrás de você, atrás de sua família. A atmosfera na sala mudou. Murmúrios nervosos se espalharam entre os encapuzados. A tensão era palpável. Bruno sentiu seus joelhos fraquejarem. Mas, por que ele não me contou? Por que ele não me protegeu? A dor da traição começou a tomar conta de sua mente. Ele sempre tivera uma imagem de pai protetor, mas agora tudo parecia desmoronar. Por que o que ele fez não se pode explicar, apenas se escondem? O medo dele era que você se tornasse um alvo, um peão nesse jogo que para ele era só um negócio, respondeu o jovem, a preocupação pronta para escapar de seus olhos. Carlos avançou, a raiva fervendo dentro dele. Esse medo pode ter colocado nossas vidas em risco. Você está dizendo que ele preferiu viver nesse egoísmo em vez de cuidar do próprio filho? Sua voz era como um trovão, ressoando com a dor de todos na sala. Eu não tenho como justificar as decisões dele.
Só posso alertá-lo, se você quiser segurança para você e sua família, será necessário fazer um pacto com a verdade, disse o jovem com um tom sério, quase mortal. Bruno olhou ao redor. Os olhares inquietos dos encapuzados pareciam se fundir com o reflexo de sua própria luta interna. Do que vocês estão falando? Ele queria entender, mas já sentia que naquela sala as palavras tinham um peso maior do que pudesse suportar. Seguir em frente vai exigir coragem, atenção e dedicar-se ao que vem pela frente. Você pode abrir mão da ignorância ou permanecer cego, o jovem disse, sussurrando, como se temesse que alguém os escutasse. Mas isso significa que você terá que aceitar as consequências. O que estava em jogo deixava Bruno paralisado. O melancólico eco do passado se tornará um presente feroz. A última frase do jovem o perseguiu. A escolha está em suas mãos. O que você decidir pode mudar tudo. Havia um vazio e uma luta no ar. Bruno, desnorteado, sentia o peso dos olhos dos encapuzados e os bravios de seus amigos. E então, algo se rompeu. A porta se abriu, e a súbita luz do lado de fora cortou como um raio, revelando uma sombra familiar que congelou o coração de todos. Bruno sentiu um aperto na garganta. Era seu pai. Agora, a verdade sobre ele e todas as suas escolhas não eram mais apenas dele, mas de todos. E o que aconteceria agora? A batalha começava. Carlos sentia o peso do mundo nos ombros quando a figura de seu amigo se tornou visível. Tomando coragem, ele se virou para Bruno, que agora estava em choque. O homem que acabará de entrar carregava em sua expressão as marcas de tantas decisões não ditas. Com um olhar próprio de alguém que havia caminhado pelo Vale das Sombras, ele parecia mais uma reminiscência do que um ser humano. Pai? A voz de Bruno saiu como um sussurro. As palavras pareciam puxar o ar da sala, e Carlos viu a inquietude se espalhar como fogo em palha seca. As revelações começavam a se entrelaçar, e o clima pesava muito mais do que qualquer conflito que já haviam enfrentado. Bruno, começou o pai, mas a fragilidade da voz era visível. Olhando para os encapuzados, o homem parecia desejar que o chão se abrisse sob seus pés. Você não tem nada a dizer! Bruno gritou, a dor transbordando de seu peito. Você escondeu tudo isso de mim. Espere, filho. Eu não tive escolha. O pai segurou a mão como se pudesse segurar também o tempo. Fui forçado a escolhas que não gostaria de ter feito. As dívidas que fiz, as promessas, tudo por você. Carlos olhou para Clara, seu coração apertado, tentando decifrar a situação. Ele podia sentir a tensão se manifestar como um ser próprio, comprimindo todos no espaço, tornando cada respiração ainda mais difícil. Lucas se aproximou de Bruno, hesitante. Talvez a gente possa sair disso juntos. Se você me contar a verdade, eu prometo que posso entender. Os olhos de Bruno se encheram de lágrimas. Ele se sentia esmagado entre seu amor pelo pai e o desejo ardente por justiça. Mas como posso confiar em você, pai? Como posso confiar em qualquer um aqui? As palavras foram sussurradas como um lamento, ecoando na sala. Não sabemos o que ele realmente sabe, e isso pode custar muito caro, disse um dos encapuzados, a voz se tornando uma lâmina. Carlos olhou para aqueles homens, notando a mudança contagiante de confiança em seus olhares, alimentados pela vulnerabilidade que o pai de Bruno agora mostrava. Digam uma coisa, Carlos murmurou, enfrentando os homens. Vocês querem que entreguemos quem somos em troca de segurança? O que é confiança senão uma ponte a ser construída, não um jogo a ser jogado? Todos merecem uma segunda chance. Palavras vazias, rebateu o líder dos encapuzados. Só um verdadeiro movimento pode ser seguido. Senão, não haverá nada além de desolação. Carlos tomou uma respiração profunda, sentindo seu coração pulsar. Ele tinha que se arriscar mais uma vez por essa família. Seja o que for que você tenha feito, Bruno, você ainda é parte de nós. Vamos sair juntos. Bruno olhou para Carlos, e seus olhos brilharam com uma centelha de determinação. Eu quero que você saiba que não sou só seu filho, sou também um homem que aprendeu muito com você, pai. E eu nunca vou desistir de lutar pela minha família.
As mãos de Clara encontraram a de Carlos, expressando uma união que transcendeu o perigo imediato. Precisamos nos unir e ser mais do que apenas vítimas dessa situação. Se cada um de nós estiver disposto a ir além de suas feridas, a vida pode se reerguer em cada um de nós. Uma nova vibração energizou a sala. Os encapuzados trocavam olhares entre si, um movimento inquieto que parecia questionar a integridade de seus planos. O líder hesitou, o que mostrava que a determinação da família estava começando a ressoar mais forte. Uma última pergunta, ele disse, seu tom mais contido. O que vocês estão dispostos a sacrificar para que esse novo caminho aconteça? Qualquer coisa. Todos gritaram em uníssono, reforçando uma verdade inegável. Carlos, Bruno, Lucas e Clara estavam prontos, não apenas para lutar, mas para se redimir. Havia uma liberdade no ar, uma promessa de recomeço. A respiração do grupo parecia se sincronizar, uma batida que pulsava cheia de esperança. O medo e os segredos que antes dominavam a sala começaram a se dissipar com a intensidade da determinação compartilhada. Os encapuzados estavam começando a entender que a unidade é mais forte do que qualquer aliança forçada. Nesse momento, cada um percebeu o poder da verdade. E o que se aproximava era, de fato, a compreensão de que o amor estava acima de qualquer risco. Foi então que o líder dos encapuzados, após alguns instantes que pareceram eternos, acenou lentamente a cabeça. De acordo. Vamos começar de novo. Mas lembrem-se, o que vocês decidiram aqui não pode ser desfeito. E assim, enquanto as sombras se dissipavam e a luz começava a entrar, cada um sabia que haviam mudado para sempre, não apenas por suas escolhas, mas por permanecerem unidos. O futuro, agora, dependia de ações conjuntas. Carlos olhou para os seus, coração transbordando de amor e gratidão. Ali estavam, uma família não apenas unida pelos laços de sangue, mas por promessas de esperança e renovação. A vida não seria fácil, mas o caminho que escolheriam percorrer juntos era um que valeria a pena. Todos aprenderiam a viver, não apenas da forma que imaginavam, mas da forma que se tornaria realidade em cada nova manhã. E agora, mais do que nunca, aqueles momentos de emoção e transformação se tornavam um legado. Era hora de seguir adiante. Se essa história tocou seu coração, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a levar mais conteúdo inspirador a pessoas que precisam. Comente como você se sentiu com esse final emocionante. E, claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação. Lembre-se, o verdadeiro apoio vem de quem realmente se importa.